Então vamos dar início a essa primeira aula com uma previsão de duração entre 40 a 50 minutos, na qual eu vou falar um pouquinho sobre introdução à patologia renal. Eu vou falar um pouquinho sobre os detalhes a respeito de coleta e amostragem da biópsia renal, como que é a histologia de um rim, certo? A gente não pode compreender a patologia sem antes fazer uma revisão dos seus aspectos histológicos e as lesões elementares, ou seja, aquelas mais comumente observadas pelo patologista na sua rotina diagnóstica. Muito bem. Só esperar passar o slide. Acho que eu passei 2. Pronto. Em primeiro lugar, esse é um slide introdutório no qual eu abordo uma questão que parece óbvia, mas é bom a gente tratar também de coisas óbvias e, principalmente, é interessante que nós possamos traduzir essa obviedade em números. Por que é importante fazer uma biópsia do rim? A gente sabe que a biópsia do rim, o exame patológico das doenças renais inflamatórias, ele é alicerçado em uma correlação anatomoclínica, ou seja, não existe o diagnóstico histológico sem uma boa correlação clínica. A boa biópsia, a boa avaliação patológica, ela não substitui o exame clínico, a avaliação laboratorial. Ela complementa, ela enriquece essa avaliação. Aqui são alguns dados estatísticos retirados de um dos principais livros de patologia renal, o livro do Colvin, que mostra que a biópsia pode alterar em algum grau o diagnóstico de 24 a 47% dos casos. Ela é importante também para a definição de esquema terapêutico. A gente vê muito isso no lúpus, por exemplo. Além de a biópsia falar o diagnóstico, o nome da doença, ela também revela ou contribui para revelar o mecanismo patogênico, se é uma doença monoclonal, ou se é uma doença relacionada ao complemento, a imunocomplexos. Então, ela é importante não só para o diagnóstico, mas para a melhor compreensão da fisiopatologia. Além disso, ela é importante para validar desfechos em ensaios clínicos. A gente sabe que muitas doenças inflamatórias renais, os trials, eles utilizam da avaliação histológica para avaliar se houve ou não uma boa resposta terapêutica juntamente com outros elementos, e ela ajuda a esclarecer diagnósticos sindrômicos, como, por exemplo, a síndrome nefrótica. Na síndrome nefrótica, eu posso ter mais de uma causa, eu tenho mais de uma causa possível, e a biópsia é importante para o esclarecimento dessas síndromes, nefrótica, nefrítica, rapidamente progressiva, hematúria, dentre outras. Muito bem. Agora, em relação à adequabilidade do material, certo? De uma forma geral, vocês sabem disso melhor do que eu, quando se faz uma biópsia renal, são amostrados, em média, 2 fragmentos. O que a gente faz mais na prática? O que é mais feito? Um fragmento é colocado no formol, que vai para a microscopia óptica, e o outro fragmento é colocado no meio de Mitchell ou Michel, que vai para a imunofluorescência. Nós temos 3 métodos diagnósticos principais na patologia renal: a microscopia óptica, a imunofluorescência, e em condições ideais ou para casos selecionados, nós temos a microscopia eletrônica. Para cada um destes métodos, existe uma solução fixadora específica. Quando você faz uma biópsia renal, geralmente ela é feita devido a uma suspeita de doença glomerular. E sempre tem aquela dúvida: qual é o número ideal de glomérulos que devem ser amostrados? A gente tem isso, pelo menos é muito incutido nas nossas cabeças, pelo menos na minha, de que deve haver no mínimo 10 glomérulos. Isso é um pouco controverso, depende do grau de comprometimento renal. Às vezes você precisa de menos glomérulos quando a doença é muito difusa, por exemplo, uma nefrite lúpica classe 4, uma doença de depósito em fase mais avançada, uma amiloidose renal, você precisa de menos glomérulos. Agora, quando você está lidando com doenças muito focais, como é o caso da glomerulosclerose segmentar e focal, você precisa de mais. Por exemplo, se você tiver 20 glomérulos, você tem mais de 90% de chance
de pegar uma doença que compromete 10% do parênquima. A mensagem é o seguinte: 10 não é um número mágico. Depende da doença, depende da suspeita clínica e do contexto daquele paciente que você está biopsiando. O ideal é que a amostra ela tenha córtex, porém que você evite o córtex subcapsular, já que a amostragem do córtex subcapsular geralmente está associado a um aumento da avaliação da fibrose. A fibrose é superestimada. Em condições ideais, aqui eu tenho uma representação, um desenho de 2 fragmentos de biópsia renal. Em condições ideais, você deve pegar fragmentos para microscopia óptica de ambos os fragmentos. Você tem que dividir parcialmente e aí você manda dos 2 fragmentos que você colheu, partes deles para a microscopia óptica e o restante para imunofluorescência ou eletrônica. Porém, funciona muito bem na nossa rotina pegar um fragmento inteiro e mandar para a microscopia óptica e o outro para a imunofluorescência. Por que que isso é preconizado? Porque se você não tiver glomérulos em um fragmento, pelo menos você consegue salvar com o que você pegou do outro. Mas se você tiver uma boa segurança em relação à amostra coletada, basta você mandar um fragmento para um método e um fragmento para o outro. Os dois mais comumente feitos na prática diagnóstica são microscopia óptica e imunofluorescência. Muito bem, falando um pouquinho mais sobre os 3 métodos. O que eu espero com cada um deles? É muito importante, obviamente, quando um nefrologista faz com que o seu paciente, encaminha seu paciente para uma biópsia renal, ele quer uma resposta. Qual é o diagnóstico? E esse diagnóstico ele vai ser uma integração de quadro clínico e dessas 3 técnicas. Mas o que eu vou esperar de cada uma? Na microscopia óptica, eu vou avaliar o padrão morfológico da lesão. Eu vou avaliar fibrose, eu vou avaliar inflamação, se é uma glomerulonefrite, se é uma glomerulosclerose, se é uma doença de depósito. Porém, a microscopia óptica, isoladamente, não permite uma conclusão. Eu preciso pelo menos da imunofluorescência, porque, como o próprio nome diz, na imunofluorescência eu avalio um padrão de deposição imunológico. Eu avalio se a doença está relacionada a imunocomplexos, a anticorpos antimembrana basal. Se é uma doença paucimune, e essa nomenclatura, embora ainda muito utilizada, ela é incorreta, uma vez que está relacionada às vasculites relacionadas ao ANCA, e isso não é uma doença paucimune, muito pelo contrário. Se existe ou não ativação do complemento, ou se é uma doença monoclonal. Então, eu preciso pelo menos de uma combinação de microscopia óptica com imunofluorescência para a conclusão diagnóstica. Em condições ideais, ou quando eu estou suspeitando de doenças que requeiram uma avaliação ultraestrutural, o que é uma avaliação ultraestrutural? É uma avaliação em um aumento microscópico maior, como, por exemplo, a doença de Alport, que requer uma avaliação da estrutura da membrana basal, ou doenças com depósitos organizados, como glomerulonefrite fibrilar ou imunotactoide. Nessas condições, eu devo buscar a microscopia eletrônica. Existem doenças que requerem microscopia eletrônica para o seu diagnóstico, como, por exemplo, as doenças relacionadas ao colágeno 4, principalmente doença de Alport e membrana fina. Mas a gente não pode achar que a microscopia eletrônica substitui os outros métodos. Por exemplo, eu não consigo fazer um diagnóstico de nefropatia por IgA por microscopia eletrônica. Por quê? Nefropatia por IgA requer imunofluorescência. Inclusive, está faltando um S aqui. Eu peço desculpas pela falha de português. Nefropatia por IgA, glomerulopatia por C3 são diagnósticos que requerem avaliação por imunofluorescência. Então, a eletrônica não é um substituto, ela é um refinamento do que a gente já faz na rotina com microscopia óptica e imunofluorescência.
Então, na microscopia óptica, aqui eu tenho uma amostra, certo? De como chega para mim um fragmento de biópsia renal lá no laboratório. Esse material ele já foi processado, ele já foi seccionado em micrótomo, foi feito o bloco de parafina, e aqui eu tenho as 4 lâminas contendo as colorações padrão utilizadas na patologia renal. Eu tenho a hematoxilina e eosina, o tricrômio de Masson, o ácido periódico de Schiff, também chamado de PAS, e a prata metanamina. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância de cada uma dessas colorações nos próximos slides. E aqui uma bela lâmina, certo? Corada, avaliada pela imunofluorescência. Na imunofluorescência, eu utilizo um microscópio especial, é um microscópio de campo escuro, e ela é chamada de imunofluorescência porque quando existe ali uma deposição de um imunocomplexo, de um anticorpo ou de uma cadeia leve, ou de algum elemento do sistema complemento, vai haver essa marcação verde brilhante. Por isso o nome fluorescência, imunofluorescência. Eu utilizo uma reação antígeno-anticorpo para a pesquisa desses marcadores imunológicos. O que o patologista ele deve avaliar na imunofluorescência? De rotina, são feitas 7 lâminas de imunofluorescência, uma para IgA, uma para IgG, uma para IgM, uma para C1q, uma para C3, uma para kappa e lambda. E a gente também pode fazer o fibrinogênio. O fibrinogênio não é um marcador imunológico, mas ele ajuda na avaliação de determinadas doenças, como as microangiopatias trombóticas. O médico patologista, ao avaliar uma imunofluorescência, ele tem que falar primeiro se é positivo ou negativo, qual é o compartimento renal ou qual é a estrutura glomerular que está com a marcação verde brilhante e o tipo de marcação. Aqui, por exemplo, eu tenho um glomérulo com uma positividade granular delicada nas alças capilares. Vejam, o padrão granular, que ele é um pouco mais irregular, um pouco mais floculento, e aqui um caso de deposição linear, que pode ser observada na doença antimembrana basal glomerular, que pode ser observada no diabetes ou em algumas gamopatias monoclonais de significado renal. Essas duas marcações, elas estão presentes nas alças capilares, enquanto a imagem ao centro mostra uma marcação mesangial. A marcação mesangial, por exemplo, é o padrão clássico encontrado na nefropatia por IgA. Vejam, pelas imagens que eu estou mostrando aqui, eu não posso falar qual é a glomerulopatia. Eu estou mostrando padrões de marcação. Eu preciso de ter informação de qual é o anticorpo avaliado em cada uma dessas lâminas para fazer a conclusão. Por exemplo, se eu falar que essa é uma lâmina corada por IgA, eu tenho marcação mesangial por IgA, o diagnóstico muito provavelmente é uma nefropatia por IgA. Se eu falar que é um IgG aqui à esquerda, muito provavelmente o diagnóstico é de uma membranosa. Se eu falar que é só um kappa e não tem lambda, muito provavelmente o diagnóstico aqui é a doença por deposição monoclonal de imunoglobulinas. Aqui é só o padrão que geralmente não, que deve estar descrito nos laudos de patologia renal. E por que a gente avalia esses marcadores? Vamos só relembrar aqui a estrutura das imunoglobulinas. As imunoglobulinas, elas são compostas, por 2 cadeias pesadas, aqui demonstradas em azul, e 2 cadeias leves, aqui demonstradas em vermelho. Quando eu faço uma imunofluorescência, eu avalio separadamente as cadeias pesadas, IgG, IgA e IgM, e as cadeias leves kappa e lambda. Então, quando eu faço essa avaliação, eu estou avaliando tanto a porção da cadeia pesada quanto da cadeia leve. E os marcadores C3 e C1q?
eles são marcadores pertencentes ao sistema complemento. O C1Q é um dos principais marcadores, um dos primeiros marcadores envolvidos na ativação da via clássica. E o C3, ele está presente em ambas as vias do complemento, a via clássica e a via alternativa. De uma forma geral, quando eu tenho uma marcação na imunofluorescência para C1Q e para C3, eu pressuponho maior ativação da via clássica. E quando eu apresento uma marcação exclusiva ou mais forte para C3, eu pressuponho uma maior ativação da via alternativa. Isso é importante quando nós estamos avaliando glomerulopatias relacionadas à alteração do complemento, como é o caso da glomerulopatia por C3 e seus diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, a glomerulonefrite pós-infecciosa ou relacionada à infecção, onde eu também tenho uma grande deposição de C3. Aqui eu tenho uma imagem, certo, de um artigo de revisão mostrando a importância da imunofluorescência e a depender da localização do depósito, os depósitos aqui eles estão sendo mostrados pela coloração esverdeada, isso me ajuda a ter um raciocínio em relação ao diagnóstico mais provável. Por exemplo, na membranosa, os depósitos são sobre a membrana basal, eu chamo de subepiteliais. Aqui eu tenho o exemplo dos depósitos lineares na membrana basal, da doença antimembrana basal glomerular, os depósitos mesangiais da nefropatia por IgA, os depósitos subendoteliais, ou seja, estão entre o endotélio e a membrana basal, que são característicos do lúpus, por exemplo. E existem doenças onde praticamente não existem depósitos evidentes, embora haja uma importante ativação imunológica, como nas glomerulonefrites paucimunes. Agora eu vou falar um pouquinho, vocês devem estar notando que eu falei de microscopia óptica um pouquinho, imunofluorescência, só que eu não falei de eletrônica. Eu vou falar de eletrônica quando eu for explicar melhor sobre a histologia dos compartimentos renais. Bem, nós temos 4 compartimentos histológicos no rim. Eles conversam entre si, mas para fins de organização do raciocínio patológico, a gente faz uma avaliação dividida dos 4. Nós temos glomérulos, túbulos, interstício e vaso. Eu vou começar falando da estrela, certo? Geralmente é um motivo pelo qual as biópsias renais elas são realizadas, os glomérulos. Glomérulos, eles são estruturas que estão presentes unicamente nos rins. Quando a gente mostra um rim para um aluno de medicina, ele consegue identificar com relativa rapidez, uma vez que os glomérulos são uma estrutura específica do parênquima renal. Nós temos glomérulos em todo o rim? Não, eles estão presentes na porção mais superficial, mais próxima à cápsula, o chamado córtex renal. E os glomérulos nada mais são do que uma estrutura específica da vasculatura. São tufos de capilares que estão entremeados por células como os podócitos e que são circundados por uma cápsula fibrosa bem delicada, que é a cápsula de Bowman. Todo glomérulo tem 2 polos, um polo vascular e um polo tubular, que eu vou mostrar melhor nas próximas imagens. A função do glomérulo é a filtração do sangue, a chamada filtração glomerular. Os glomérulos eles têm um diâmetro médio de 200 micrômetros, ou seja, se eu colocar 5 glomérulos, um do ladinho do outro, esses 5 glomérulos, quando enfileirados, eu vou chegar a 1 milímetro mais ou menos. Então, são estruturas diminutas, eu preciso do microscópio para visualizá-las, ou eu posso utilizar uma lupa em biópsia a fresco para tentar identificar aqueles glomérulos do córtex quando eu tiver um observador com experiência nesse método. Nos glomérulos, eu tenho componentes celulares e componentes de matriz. Quais são as células presentes no compartimento glomerular? O endotélio, o mesângio, o podócito e a célula epitelial parietal, que ela reveste a cápsula de Bowman. Quais são os componentes de matriz presentes nos compartimentos glomerulares? Eu tenho a matriz do mesângio, a membrana basal glomerular e a cápsula de Bowman.
Aqui eu tenho um desenho mostrando os principais constituintes histológicos de um glomérulo normal. Então, eu tenho aqui representada por uma linha roxa-violeta a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman ela é composta por colágeno, principalmente colágeno do tipo 4, e ela é revestida internamente pelo seu folheto parietal, que é um epitélio, certo? É um epitélio que ele é unistratificado e as células são achatadas. Aqui eu tenho as alças capilares glomerulares, que são circundadas pela membrana basal glomerular, uma estrutura também rica em colágeno do tipo 4. Internamente às alças, eu tenho as células endoteliais, mostradas aqui em vermelho. Células endoteliais, elas revestem internamente os vasos sanguíneos e têm importante função de evitar trombose, apresentação antigênica e mediar as trocas, ou melhor, processos como a saída de substâncias do vaso e de células inflamatórias, a transmigração leucocitária. Eu tenho as células mesangiais, aqui demonstradas em roxo, mesângio porque fica no meio dos vasos, são células que produzem matriz e fazem um ancoradouro para as alças capilares glomerulares. E eu tenho os podócitos, que são células especializadas que emitem prolongamentos chamados de pedicélios e que contribuem para a formação da barreira de filtração glomerular. Eu tenho outros elementos nessa barreira, como o endotélio e a membrana basal, mas o podócito é essencial para evitar o extravasamento de macromoléculas como a albumina, por exemplo. Quando eu tenho uma doença podocitária, eu tenho uma proteinúria intensa, principalmente com albumina. Lembrar que eu tenho dois vasos que compõem o polo vascular glomerular, a arteríola aferente, que traz o sangue ao glomérulo, e a arteríola eferente, que retira o sangue do glomérulo. Todo glomérulo tem dois polos, o polo vascular e o polo tubular, onde o espaço urinário vai apresentar uma continuidade com o lúmen do túbulo contorcido proximal. E aqui eu tenho o aparato justa glomerular, que nada mais é do que um conjunto de células que tem uma íntima relação, certo, com a mácula densa, que é uma área específica do túbulo contorcido distal e que é importante para a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aqui eu tenho uma imagem de um glomérulo normal, mostrado pela hematoxilina e eosina. Então vejam os elementos. A cápsula de Bowman normal ela é bem delicada, quase que a gente não consegue ver na hematoxilina e eosina normalmente. Aqui eu tenho o polo vascular deste compartimento glomerular normal, as alças capilares com hemácias no seu interior, e aqui os elementos celulares deste glomérulo. Internamente eu tenho as células endoteliais, externamente às alças eu tenho os podócitos, e entre as alças eu tenho as células mesangiais. Aqui uma outra coloração, PAS. Por que a gente pede o PAS? Porque ele delimita ainda melhor estruturas que têm muito colágeno, como o contorno das alças capilares e a cápsula de Bowman, por exemplo. Ele tem um reforço para estruturas que têm membrana basal, além de mostrar de forma mais clara a matriz mesangial. Vejam aqui uma alça capilar, nada mais é do que um capilar glomerular, uma estrutura, mas que nada mais é do que um emaranhado de alças. A célula mesangial, dando sustentação a esse arcabouço estrutural glomerular. Por que as alças... Por que eu preciso de mesanjo? Por que eu preciso de matriz? Por que eu preciso desse ancoradouro? Porque esse enovelado vai permitir uma maior área para a filtração glomerular em um menor espaço. E assim vai otimizar essa função do glomérulo no sentido de fazer a filtração do sangue. Aqui um outro glomérulo pela coloração de PAS, mostrando uma célula endotelial. O endotélio ele está internamente à alça capilar e aqui uma célula podocitária. O podócito ele está externamente. Eu não consigo ver as estruturas mais específicas do podócito, como os pedicélios, porque eu vou precisar da microscopia eletrônica para isso, em casos selecionados. Aqui um glomérulo normal,
mostrado pela coloração tricrômio de Masson. É uma coloração que vai mostrar tudo que tem tecido conjuntivo fibroso ou com uma coloração azulada ou azul esverdeada, que ela é bem azulada. Então, onde houver colágeno, eu tenho marcação. Ele é bom para avaliar a matriz mesangial, por exemplo. E é muito importante para a gente avaliar o túbulo interstício, que eu vou mostrar nos próximos slides, avaliar a presença ou não de cronicidade no compartimento túbulo intersticial. Aqui é uma outra coloração chamada prata metanamina, a qual também possui afinidade para o colágeno 4. Ela tem até mais afinidade do que o PAS. Então, a coloração de prata nos permite avaliar muito detalhadamente o aspecto da membrana basal glomerular. Como deve ser uma membrana basal glomerular normal? Ela deve apresentar uma única laminação e espessura homogênea, uma espessura tão delicada que fica até difícil de eu ver o seu contorno nas porções periféricas do compartimento glomerular. Essa é uma membrana basal glomerular normal. E eu tenho membrana basal ainda na cápsula de Bowman, e eu tenho também a membrana basal peritubular. As três devem apresentar uma espessura semelhante, sendo a do glomérulo um pouco menor. Aqui eu tenho uma bela imagem de microscopia eletrônica de um capilar glomerular normal. Lembrar que na microscopia eletrônica eu tenho um aumento microscópico muito maior do que um microscópio de luz tradicional. O microscópio de luz tradicional, ele aumenta a imagem até 1000 vezes. O microscópio eletrônico chega a 40, 60 mil vezes. E eu não utilizo nem hematoxilina e nem eosina. Eu utilizo uma outra técnica que vai avaliar a densidade do material que eu estou avaliando. Tanto que eu falo na eletrônica termos como elétron denso, elétron lucente, uma vez que não utiliza os corantes tradicionais que a gente usa na microscopia óptica. Então, aqui eu tenho uma imagem muito maior aumento de um capilar glomerular. Eu consigo ver com detalhe uma célula endotelial, as junções frouxas entre as células endoteliais. A célula ela está tão magnificada que eu consigo ver as organelas no seu interior. Aqui uma hemácia, ela parece gigante, né? Geralmente a gente vê na lâmina aquele pontinho vermelhinho, aqui não, ela é gigante, bem eletrondensa. A membrana basal glomerular é uma estrutura que deve apresentar espessura homogênea, certo? E ela deve ser trilaminada. Eu tenho duas lâminas raras, interna e externa, e uma lâmina densa. Quando eu tenho irregularidade dessa estrutura de membrana basal, aumento do número de laminações, ou então uma irregularidade de espessura, é uma alteração que sugere a doença de Alport. E aqui o podócito, que emite prolongamentos chamados de pedicélios. Os pedicélios vão abraçar as alças capilares glomerulares e contribuírem para a barreira de filtração glomerular. Entre os pedicélios, eu tenho o chamado diafragma podocitário, sobre o qual eu vou falar melhor em um slide próximo. Aqui eu tenho uma imagem de microscopia eletrônica normal, com a membrana basal, aqui com o lúmen capilar, e aqui com os pedicélios, que são os processos podocitários, eles estão regularmente separados, com a estrutura preservada. Aqui eu tenho uma doença podocitária, que pode ser uma doença de lesão mínima, na qual eu tenho o chamado apagamento dos pedicélios, do inglês foot process effacement. A gente observa que os pedicélios eles perdem a sua conformação natural e estão fundidos. Isso indica comprometimento da função podocitária e da barreira de filtração glomerular. E aqui eu tenho um caso de uma doença mediada por imunocomplexos. Eu observo depósitos eletrondensos acima da membrana basal, os chamados depósitos subepiteliais que caracterizam a membranosa. E vejam que esse apagamento de pedicélios
pedicélios não é exclusivo de podocytopatias primárias, como doença de lesão mínima e GESF. Qualquer condição que afete essa região, como por exemplo a membranosa com seus depósitos, também pode levar a isso. E se eu tenho muito apagamento de peticélio, eu vou ter muita proteinúria e um provável quadro clínico de síndrome nefrótica. Aqui uma imagem, um desenho mostrando que entre um pedicélio e outro parece que não tem nada, mas existe uma rica trama, certo? Estruturas ancoradoras, proteicas, ancoradas ao citoesqueleto, à matriz, a outras células, que compõem o diafragma podocitário. Por que é importante a gente ter uma noção disso? Porque podocitopatias, nefropatias glomerulopatias com componente hereditário geralmente estão relacionadas a mutações em um ou mais destes genes que estão codificando essas proteínas, como, por exemplo, nefrina, podocina, WT1, LAMB1, entre outros. É importante que nós saibamos que essas proteínas elas são muito importantes para a formação da barreira de filtração glomerular e esse processo de ancoragem podocitária e manutenção da integridade. Quando eu tenho comprometimento desse diafragma, eu vou ter aquela fusão de pedicélios, aquele apagamento. Parece que eles estão mais achatados e deitados do que o normal. Agora falar um pouquinho sobre os túbulos. Os túbulos, eles têm múltiplas funções, principalmente reabsorção do filtrado, secreção, regulação do pH e do controle pressórico. De uma forma geral, quando a gente biopsia um rim, a gente tem uma amostragem de córtex. Então, os túbulos que nós mais observamos são os túbulos proximal e distal. Porém, quando eu tenho medula, eu posso observar outras estruturas ou segmentos do néfron, como a parte reta do túbulo proximal, a alça de Henle e os ductos coletores. Aqui à direita eu tenho uma imagem do córtex, eu sei que é córtex porque eu estou vendo um glomérulo nessa imagem. Túbulo contorcido proximal, ele tem a chamada borda em escova, que nada mais são do que microvilosidades, que aumenta a sua superfície absortiva, e o túbulo distal, ele tende a ser mais discreto e cuboidal. E à esquerda, uma imagem da medula, mostrando os constituintes da alça de Henle, tanto o segmento fino, que se assemelha a um capilar, quanto a sua parte espessa, onde o epitélio é um pouco mais cuboidal e mais evidente. Aqui é uma imagem da medula, eu sei que é medula porque eu não estou vendo glomérulos, e aqui uma estrutura que a gente só vê na medula, que são os ductos coletores, que eles são maiores e o epitélio é mais claro do que o restante dos outros segmentos que a gente observa na avaliação histológica. O interstício é um tecido fibroconjuntivo delicado, pelo menos em condições ideais, no rim normal ele é delicado, e ele fica entre os túbulos renais. Por isso que nós geralmente fazemos uma análise do compartimento túbulo intersticial, ou seja, os túbulos e o interstício, uma vez que eles estão intimamente relacionados. O interstício ele serve de um ancoradouro para manter a integridade tubular e também como uma função de nutrição e proteção dos túbulos, uma vez que no interstício eu tenho os vasos que dão nutrição ao compartimento tubular. Quando a gente avalia o interstício, a melhor coloração para essa avaliação é o tricromo de Masson. Porque o interstício é composto por colágeno. Então, em condições ideais, eu tenho que ter um interstício muito pouco evidente pelo Masson. Os túbulos eles estão justapostos, colados entre si. É um padrão que a gente chama de back-to-back, ou costas a costas, uma vez que com o tecido conjuntivo escasso do interstício normal, eu raramente vou ver esse tecido mais proeminente. E quando eu ouvir, provavelmente eu estou me deparando com um quadro de fibrose intersticial. A gente tem que ter muito cuidado ao avaliar interstício próximo a vasos. Aqui dá a impressão de que existe uma fibrose nesse material, mas eu tenho aqui um vaso de médio calibre, certo? Uma artéria interlobular. É normal que eu tenha uma maior quantidade de colágeno próximo aos vasos, então eu devo avaliar fibrose. Não avaliar
logo na região subcapsular, porque é perto da cápsula eu tenho mais colágeno, e não avaliar próximo a vasos. Nessa próxima imagem, eu já vou ter realmente uma fibrose intersticial. A fibrose intersticial ela é um importante marcador de cronicidade, não é específico para a etiologia, mas ela ajuda a definir o grau de cronicidade, seja por uma doença vascular hipertensiva, uma nefrite lúpica, ou outras condições que afetam cronicamente o rim. Quanto mais tecido azulado, pior para esse rim, uma vez que é um rim mais crônico do que o normal. Já os vasos que nós conseguimos observar na avaliação histológica são as artérias interlobulares, como eu já mostrei em 2 slides anteriores. Elas vão dar origem às arteríolas aferentes, que por sua vez vão formar os capilares glomerulares. Os capilares glomerulares vão se juntar para formar a arteríola eferente. E da arteríola eferente eu vou ter 2 aparatos vasculares, os capilares peritubulares e os vasa recta. Os vasa recta eles vão descer até a medula, acompanhando o trajeto da alça de Henle, e eles são importantes como, por exemplo, para o mecanismo de contracorrente, que a gente aprende nas aulas de fisiologia renal. Então, essas são as estruturas vasculares que nós comumente observamos ao se fazer a avaliação de uma biópsia contendo córtex renal. Aqui eu tenho um capilar, certo? Um capilar peritubular. Oi? Alguém falou alguma coisa? Bom, eu vou dar continuidade. Qualquer dúvida é só falar. Aqui eu tenho um capilar peritubular, os capilares estão entre os túbulos, esse capilar está até um pouco mais dilatado do que o normal. Só relembrando, capilar não tem camada muscular, aqui é um capilar dilatado, inclusive por inflamação, em uma biópsia de enxerto renal. Os vasa recta, que eles descem para a medula, aqui vasa recta adjacentes a ductos coletores, e aqui uma arteríola. Qual é o conceito de arteríola na patologia renal? É qualquer vaso que tenha uma ou duas camadas de células musculares. A partir do momento que eu tenho mais de 2 camadas de células musculares lisas, eu já chamo de uma artéria de pequeno calibre. As arteríolas, elas têm no máximo 2 camadas. Aqui, vasos de maior calibre, eu tenho uma artéria de maior calibre, com sua parede muscular evidente, e aqui a chamada limitante elástica interna, e aqui uma outra artéria de médio calibre, a chamada artéria interlobular, que é aquela que vai dar origem às arteríolas no córtex renal. Os demais vasos, artérias interlobares, arqueadas e artéria renal, eu não costumo ver na biópsia renal, felizmente, porque quando eu vejo um vaso de grande calibre, é provável que o paciente tenha tido uma hemorragia associada ao procedimento. Agora, já caminhando para o terço final da aula, os próximos 10 minutos, vamos falar um pouquinho sobre as lesões elementares. Eu não vou conseguir contemplar todas as lesões elementares nessa aula, mas eu vou falar das principais, aquelas que geralmente eu menciono na avaliação do compartimento glomerular e dos demais compartimentos. Começar falando da hipercelularidade endocapilar. Endocapilar significa que é dentro do capilar. Eu posso ter um glomérulo com hipercelularidade no mesângio, endocapilar ou extracapilar. Quando é extracapilar, eu chamo de crescente. Quando é no mesângio, eu chamo de proliferação mesangial. E quando é endocapilar, eu chamo de endocapilar. O conceito pressupõe o aumento do número de leucócitos internamente à membrana basal, incluindo leucócitos no lúmen capilar. Então, aqui eu tenho 2 biópsias diferentes, os glomérulos ambos têm um aumento da celularidade, e quando eu observo esse aumento da celularidade é pelo aumento do número de células inflamatórias. Existem outros livros, essa definição eu tirei do livro do Heptinstall, que é uma das bíblias de patologia renal, certo? Mas se eu pegar a definição do Colvin, ele chama de hipercelularidade tanto a proliferação de leucócito e também de endotélio. Ou seja, quando eu tenho qualquer célula a mais e isso está dentro do compartimento da alça. Quando eu falo hipercelularidade endocapilar, eu estou pensando principalmente em uma coisa: existe uma glomerulonefrite.
uma inflamação nesse glomérulo, que pode ser aguda ou crônica. Porém, outras condições podem cursar outras doenças, outros mecanismos fisiopatológicos também podem estar associados à hipercelularidade, como podostopatias, algumas variantes da GESF, principalmente a GESF celular, onde eu posso ter uma infiltração neutrofílica, mas não é por um imunocomplexo, e sim por um mecanismo de doença podocitária. Doenças infecciosas do glomérulo, isso é mais comum no paciente transplantado, como é o caso do CMV, também podem levar a uma inflamação glomerular. E infiltração neoplásica, essa condição é mais rara, porém, em casos de doenças hematológicas, leucemias, linfomas, eu posso observar clones neoplásicos no interior dos capilares glomerulares. E isso não necessariamente indica uma doença inflamatória. Quando eu falo proliferação mesangial, lembrem-se, eu falei que eu posso ter hipercelularidade em 3 áreas no compartimento glomerular. Eu posso ter extracapilar, mesangial ou endocapilar. Quando eu tenho nos eixos mesangiais 4 ou mais células, eu conto as células pelo número de núcleos, eu chamo de proliferação mesangial. Então, quando eu tenho aumento do número de células no compartimento mesangial e eu não estou próximo ao polo vascular, porque no polo vascular o mesângio geralmente ele é mais proliferado mesmo, e isso é normal, eu tenho que ir para a periferia do compartimento glomerular e não para o polo vascular, que é mais na região central. Quando eu tenho proliferação mesangial, isso geralmente é indicativo que tem imunocomplexo se depositando no mesângio. O imunocomplexo ele tende a desencadear uma proliferação naquele compartimento. Porém, doenças de depósito não de imunocomplexos, como, por exemplo, um diabetes onde se deposita muito colágeno, ou uma doença monoclonal, também podem levar à proliferação de mesângio, e hiperfiltração, pacientes obesos, hipertensos, com nefropatia diabética em um estágio inicial, também podem apresentar um mesângio um pouco proliferado devido ao aumento do volume glomerular secundário à hiperfiltração. Crescente é uma das lesões que mais deixam o patologista renal preocupado, se não a mais, o patologista renal e o nefrologista. Crescente são lesões inflamatórias com esse formato em lua crescente, eu até coloquei o exemplo de uma lua aqui. Elas indicam glomerulonefrites graves quando estão presentes em mais de 50% do material. Eu falo glomerulonefrite rapidamente progressiva, e elas podem ser celulares, fibrocelulares ou fibrosas. Celulares, quando eu tenho menos de 25% da crescente de colágeno, e fibrosa, quando eu tenho mais de 75%. São lesões cicatrizadas. No próximo slide eu vou conseguir mostrar melhor. Aqui eu tenho uma crescente celular à direita, então, eu estou circulando aqui a área onde eu tinha as alças capilares normais, elas estão comprimidas, e aqui a proliferação celular com um formato em meia-lua chamada de crescente. E aqui eu tenho uma crescente na hematoxilina e eosina já cicatrizada, com muito colágeno. Faz muita diferença eu falar para o colega nefrologista se a crescente é celular, ou seja, ela indica um processo inflamatório em atividade, que muitas vezes requer uma imunossupressão pesada, do que eu falar se tem uma crescente fibrosa, que é uma lesão já cicatricial, é um paciente que já tende a evoluir mais para uma doença renal crônica, uma glomerulonefrite crônica em fase terminal, e é uma lesão que geralmente esse diagnóstico não implica em uma terapia imunossupressora pesada, é mais uma terapia de suporte. Glomerulosclerose nada mais é do que a substituição das estruturas glomerulares por tecido fibrocolagênico. Ela pode ser global, então aqui eu tenho em azul o texto e em azul a imagem de glomérulos com mais de 90% das suas alças substituídas por tecido conjuntivo fibroso, ou ela pode ser segmentar, quando eu tenho comprometimento, a esclerose, geralmente associada à sinéquia, que é uma adesão à cápsula de Bowman, em menos de 50% do compartimento glomerular.
Lesões de esclerose, elas são muito pouco específicas. A gente logo tende a pensar em glomerulosclerose segmentar e focal, mas qualquer doença glomerular, e não só glomerular, vai culminar com esclerose desse compartimento. Inicialmente é uma esclerose segmentar, e ela tende a progredir para a glomerulosclerose global. Em todo laudo de biópsia renal, o patologista tem que reportar a porcentagem de glomérulos globalmente esclerosados. Quando eu observo esse padrão de esclerose segmentar de forma mais predominante, eu pressuponho que uma provável etiologia sejam as doenças podocitárias, em especial a glomerulosclerose segmentar e focal. Mas esse não é um diagnóstico feito apenas pela microscopia óptica. Eu preciso de um substrato clínico e da imunofluorescência. É muito importante fazer a distinção entre uma crescente e uma pseudocrescente. Pseudocrescente é um diagnóstico difícil de fazer, porque eu sempre acho que é uma crescente, porém eu tenho que prestar atenção no contexto clínico. Geralmente é uma glomerulonefrite crescente que o paciente tem hematúria, enquanto nas pseudocrescentes isso geralmente se deve a uma lesão podocitária, a uma podostopatia exuberante, como a glomerulopatia colapsante. Na pseudocrescente, eu tenho uma hiperplasia dos podócitos. Os podócitos são caracterizados por terem esses glóbulos eosinofílicos quando eles estão ativados, e a presença de uma pseudocrescente geralmente indica, além de uma doença podocitária, também pode estar presente secundária à ação de alguns vírus, como o parvovírus e até o próprio vírus HIV, ou ser uma resposta glomerular à isquemia no contexto de uma microangiopatia trombótica. Necrose fibrinoide é quando eu tenho a deposição desse material que fica fucsinofílico, avermelhado, a coloração de maçom. Aqui eu tenho uma imagem de uma glomerulonefrite, mas nas alças apontadas pelas setas verdes, eu tenho a deposição desse material avermelhado. Isso é indicativo de um mecanismo relacionado a doenças autoimunes, principalmente doenças relacionadas à ANCA e também à nefrite lúpica. Geralmente é uma condição associada a crescentes e a glomerulonefrites que estão evoluindo com um quadro clínico mais grave. Além disso, eu tenho alterações da membrana basal que eu observo na coloração de prata. Aqui eu tenho as espículas, que são essas projeções, parecem pequenos espinhos na superfície das alças capilares, e as vacuolizações, que são essas áreas de rarefação da membrana basal. Ambas as condições são mais comumente encontradas na nefropatia membranosa, e elas indicam uma resposta à deposição de complexos, de imunocomplexos, em topografia subepitelial. Então, quando o patologista menciona essas alterações, ele provavelmente está pensando em um comprometimento por nefropatia membranosa. Quando eu tenho as chamadas glomerulopatias com padrão membrano proliferativo, eu tenho os duplos contornos de membrana basal. É quando eu observo uma membrana basal que não tem apenas um contorno. Eu tenho o contorno e eu tenho um outro contorno mais próximo do tufo capilar glomerular. Essas lesões indicam um remodelamento, lesões mais crônicas e persistentes. Antigamente eram unicamente relacionadas à glomerulonefrite membrano proliferativa, e hoje eu posso encontrar em outros contextos, como na microangiopatia trombótica, nas doenças monoclonais e no contexto do paciente transplantado na rejeição mediada por anticorpos. Aqui eu tenho uma lesão tubular que geralmente acompanha a fibrose, a atrofia tubular. Os túbulos ficam com seu epitélio achatado e eles tendem a adquirir um aspecto que nós chamamos tireoidizado, que lembra o aspecto histológico da tireoide. Juntamente com os túbulos atróficos, eu posso observar os chamados cilindros hialinos, que nada mais são do que acúmulo de proteínas, como TAM-Horsfall, e que indicam uma disfunção tubular crônica e progressiva. Por último, eu tenho uma alteração vascular, não é a única, mas é a hialinose, que é a deposição de material hialino acelular na parede das arteríolas. Classicamente é associada à hipertensão, porém pode estar associada ao diabetes, ao próprio envelhecimento e, no contexto do paciente transplantado, à toxicidade a medicações imunossupressoras.
Por último, eu coloquei um roteiro simplificado, certo? Nem sempre a gente faz assim de forma linear, das etapas que eu geralmente sigo para avaliar uma biópsia renal. Começa avaliando a adequabilidade, conta glomérulos, avalia se tem ou não fibrose intersticial, a porcentagem de glomérulos globalmente esclerosados. Eu defino o compartimento mais afetado, geralmente elas são coletadas, as biópsias são coletadas por glomerulopatias. Porém, no rim transplantado, eu posso ter mais comumente doenças tubulointersticiais ou vasculares. Eu examino os demais compartimentos, elaboro um diagnóstico morfológico, ou seja, uma glomerulonefrite, uma nefrite intersticial, uma glomerulosclerose. Sigo para a imunofluorescência, para o diagnóstico imunológico. Quando existe a possibilidade, esse material é encaminhado para um diagnóstico ultraestrutural, que é da microscopia eletrônica. A partir daí eu chego a uma conclusão patológica. Vejam aqui que eu coloquei a correlação anatomoclínica por último. Isso é um raciocínio que eu geralmente faço. Eu primeiro crio o meu raciocínio patológico e eu elaboro uma hipótese. E a partir daí eu faço a correlação anatomoclínica com base nas informações que o colega nefrologista me passou. Isso varia de patologista para patologista. Tem patologista que pega esse número 10 aqui e coloca como o número 1. Ele primeiro vê a clínica e depois ele parte para essas etapas. Não tem nenhum erro. O mais importante é que você nunca deixe de dar uma avaliação apenas com base na morfologia. Você tem que fazer uma avaliação com base em uma integração clínica. Eu, André, prefiro fazer essa integração no final, mas você pode fazer no começo ou até mesmo no começo e no final, ok? A gente vai ver isso ao longo dos nossos próximos encontros, onde eu vou poder explicar melhor. Bom, eu espero ter contemplado, certo, essa noção introdutória e eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição se houver dúvidas, questionamentos ou comentários.